Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Ruth, que é um livro bem curtinho aí do Antigo Testamento, pelo menos aqui nessa Bíblia de Jerusalém, foi a que eu li esta semana. Ruth tem apenas 4 páginas e meia, ou seja, rapidinho. Se você não leu ainda Ruth, dê uma pausinha aqui nesse vídeo, corre lá. Depois você volta, a gente vai estar aqui esperando por você. Mas então, Ruth, alguns de vocês já tinham me avisado que este aqui seria um spin-off do livro de Juízes ou algo assim, não é mesmo? Mesmo porque este livro começa assim, ó, no tempo em que os juízes governavam. Então o que se segue é essa historieta a respeito da Ruth, né? Vamos conhecer Ruth. Mas primeiro a gente precisa entender o contexto da Ruth. Bem, então tá. Logo no comecinho a gente já sabe que essa é uma história que se desenrola aí no tempo dos juízes. Bem, e o que é que estava acontecendo no tempo de Ruth, dentro do tempo dos juízes, né? Que durou alguns séculos, não é mesmo? Houve fome em Belém. E aí o que que acontece? A história começa quando um rapaz chamado Elimeleque pega a sua esposa e diz o seguinte pra ela: ó, a gente tá aqui passando fome, vamos procurar outro lugar. Então eles vão pra onde? Eles vão pra Moabe pra fugir da fome. Uma vez em Moab, eles terão filhos. Eles tiveram 2 filhos, então. E aí, esses 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Só que dali um tempo, o Elimeleque morre. E depois de alguns anos, os filhos também morrem. Aí nós temos a Noemi, que é a esposa desse Elimeleque, né? A moça que foi com ele, né? Pra fugir da fome, foi pra Moab, teve os filhos e tudo mais. Enfim, essa moça agora está viúva, perdeu os 2 filhos, sobraram apenas essas 2 noras moabitas. Era uma família que se dava muito bem. Então, o que Noemi resolve fazer? Olha só, aqui em Moab não tem nada pra mim. Vou voltar pra Belém. E aí ela dispensa as 2 noras, né? Ela vai aconselhar as 2 noras a voltarem às casas de seus pais, enfim, contraírem outro casamento. Vão lá viver suas vidas, não é mesmo? Bem, só que o que acontece? Uma delas vai dizer, beleza, e vai. Volta lá para casa dos pais. Só que a outra, que é a Ruth, né, do título do livro, resolve ficar com a sogra. Então, se a sogra quer voltar para Belém, ela vai junto, né? Voltando só um pouquinho, em condições normais, o que aconteceria? A Noemi poderia oferecer o tal do levirato para essas noras, né? O que seria isso? Dentro desse costume do levirato, o filho, né, o homem que sobrevive, deve tomar a esposa viúva de seu irmão. Isso se o irmão falece antes de ter tido um filho homem com aquela mulher, senão tá tudo bem. Mas se essa mulher não teve filhos homens de seu irmão, ele deve se casar com ela. Só que veja bem, a Noemi não tinha mais nenhum outro filho. Os 2 filhos morreram. Então ela não podia oferecer o tal do levirato. Se você parar pra pensar, esse levirato não era tão interessante assim pro irmão que sobrevive. Por quê? Porque, veja bem, os filhos que ele vier a ter com a viúva de seu irmão serão considerados descendentes do seu irmão. Você entendeu? Descendentes do irmão morto e não dele. Bem, isso não devia ser lá muito legal pro cara, pensa bem. Mas de qualquer forma, a Noemi não podia oferecer o levirato porque ela não tinha outros filhos, né? Os 2 morreram. Então ela dispensa as moças, uma delas acha excelente a ideia de voltar a morar com os pais, vai embora, enquanto Ruth fica com a sogra, e aí ela vai dizer isso aqui, ó. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E é isso, ela resolve seguir a sogra, né, de volta a Belém, convertida ao judaísmo, né? Essa frase bonita que ela diz ali para a sogra fica conhecida como uma das frases usadas ali durante a conversão, né? O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, é ali a marca da conversão de Ruth. Muito bem. Elas voltam para Belém. Uma vez em Belém, Noemi vai mudar de nome, né? Este nome Noemi, a gente fica sabendo aqui na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, significa doçura. Só que agora que ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ela passa a querer ser chamada de Mara, que significa amarga. Então tá, agora as 2 estão lá sozinhas em Belém. Uma vez em Belém, o que está acontecendo por lá? Aquele período de fome meio que já passou. Elas inclusive chegam a Belém quando está acontecendo já a colheita da cevada. E para que as 2 se virem ali em Belém e tudo mais, né, a sogra já é uma senhora, né, enfim, Ruth resolve fazer o quê? Trabalhar na colheita também para conseguir prover ali para si mesma e para a sogra também, certo? Muito bem. Ela vai fazer um trabalho que eles vão chamar aqui na Bíblia de respigar. O que seria isso? Então você tem ali aquelas pessoas que estão trabalhando naquele campo de colheita, e a Noemi fica atrás dessas pessoas, então ela vai recolhendo ali o respigo, né? Aquilo que vai sobrando, aquilo que as pessoas vão deixando para trás. A questão é que ela está exatamente em um campo que pertence a um parente de Noemi. E essa parte do livro, gente, eu não entendi se trata de uma coincidência ou se ela já sabia.
Mas enfim, o dono daquele campo de cevada é um rapaz chamado Boaz, pelo menos aqui na Bíblia de Jerusalém, tá? Ele deve ter outro nome em outras traduções, enfim. Mas então, se é uma coincidência, é uma baita de uma coincidência, porque veja bem, Boaz, além de ser parente de Noemi, é também parente do marido falecido de Ruth, certo? Bem, Boaz fica sabendo aí da chegada dessa moça, vai conversar com os demais ali, trabalhadores da colheita e tudo mais, e alguém vai virar pra ele e vai dizer, ah, então, essa moça aqui é uma parenta sua. Contam pra ele que ela tá ali cuidando da sogra, depois da morte dos filhos e do marido, bom, enfim. Ele passa a prestar atenção em Ruth. E aí, ele percebe que Ruth trabalha com muito afinco e ele também fica impressionado com a lealdade. A palavra aqui neste livro é lealdade, né? Então ele fica impressionado com a lealdade dessa moça para com sua sogra. Então o que o Boaz faz? Ele oferece proteção para Ruth, né? Então ele vira para ela e diz assim, ó, fique sempre aqui nesse campo, ninguém aqui vai te aporrinhar, fique aí tranquila. Por quê? A gente precisa se lembrar de que Ruth é uma moabita convertida, mas ainda assim uma moabita. Muito bem, aí no fim do dia, Ruth volta para casa e conta para a sogra que passou o dia trabalhando no campo do Boaz. Aí a Noemi, ou a Mara, né, nesse ponto do livro, bem, enfim, essa senhora vai ficar felicíssima, né? Fica animada pra caramba. Por quê? Olha lá, coincidência das coincidências. Esse Boaz, além de ser parente de Noemi, é também o seu remidor. Aqui na Bíblia de Jerusalém é dito que ele tem o direito de resgate. E aí, veja bem, vamos ver se eu entendi direitinho o que isso significa. Pelo que eu entendi, Boaz era a figura mais velha ali da família, era o homem mais velho e também o homem de mais posses. Então, ele tinha dinheiro, era o mais velho, portanto, ele tem o dever, de repente, enfim, era costume, figuras como essa dentro da família, cuidarem das pessoas que precisam. Então, assim, Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, então Noemi precisa ser remida. Quem vai fazer isso? O remidor da família. E o que é que ele vai fazer? Bem, ele vai prover para a família, né, da viúva de seu parente. Ele pode comprar as terras, né, do parente que morreu, deixando que a mulher e seus filhos, se for o caso, continuem vivendo ali naquele lugar. E se for o caso, o remidor também pode tomar a viúva de seu parente como esposa, né? Como a Noemi já era uma senhorinha, o que ele faz? Ele volta o interesse dele para Ruth, que, venhamos e convenhamos, também é uma parenta que precisa ser remida, certo? Ela também ficou viúva de um parente seu, não é mesmo? E ela é jovem, ela pode ter filhos, bem. Não chega a ser o levirato, mas é quase, não é mesmo? Então tá, naquela mesma noite, o que é que Noemi vai fazer? Junto com Ruth, elas vão bolar um plano infalível para conquistar Boaz, não é mesmo? Bem, o plano é o seguinte, Ruth vai deixar de usar roupas de viúva, vai se arrumar, vai entrar na tenda de Boaz quando ele estiver descansando, depois de um árduo dia de trabalho, e vai ficar por lá até ele acordar, certo? Tem toda uma questão ali de cosméticos e perfumes rolando ali também que ela vai precisar usar, mas tá, você já entendeu. A questão é a seguinte, quando ele acordar, ele vai dar de cara com Ruth, toda bonitona ali. E quando isso acontecer, o que Ruth deve fazer é pedir sua proteção. E é exatamente isso que vai acontecer. Esse plano vai dar muito certo. O Boaz vai ficar muito empolgadão. Mas temos um problema aí. Noemi se esqueceu de que tem um cara na família que é um pouco mais velho do que Boaz, é um pouco mais rico também. Então esse cara aí tem precedência. Aí o que é que Boaz faz? Ele vai lá conversar com esse parente. Enquanto Boaz está lá explicando para ele o que está acontecendo, né? Noemi ficou viúva, os filhos morreram, a nora tá junto, não sei o que lá. Bem, o outro cara vai ficando animadão também para se casar com Ruth, veja bem. Mas aí o que acontece? Ele também tá animadão para se casar com Ruth até que Boaz profere a palavra mágica. O que ele diz? Ele diz, olha só, a Ruth é moabita. Pronto, aí o cara vai mudar de ideia rapidinho, ele começa a dizer assim, não, sabe o que é? Ele pensa melhor e percebe que os filhos que ele tiver com Ruth não serão exatamente dele, serão descendentes lá do parente morto, não sei o que lá, enfim. E aí ele vai dizer algo como, eu não quero estragar o meu patrimônio, entendeu? Mas apesar dessas desculpas que ele vai dar aqui, eu fiquei com a impressão de que ele realmente só mudou de ideia ali com relação ao casamento com a Ruth porque ela era moabita. Pois vocês me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse trecho. Bem, o que acontece?
Boaz não tá nem aí pro fato de Ruth ser moabita, né? Ele já conheceu pessoalmente, ele sabe de sua índole, sabe de sua lealdade para com a sogra. Ele já está gostando de Ruth mesmo, então ele assume a responsabilidade. Então ele compra as terras de Noemi, se casa com Ruth e logo tem um filho com ela. É um rapaz chamado Obed. Pelo menos aqui na Bíblia de Jerusalém, veja bem. Mas então, Obed, olha só, dará início à linhagem que gerará Davi. Já conheço a história de Davi? Não, por favor, não me deem spoilers, mas eu sei que ele é importante pra caramba. Mesmo porque aqui na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, diz ser, né, diz tracinho ser, o seguinte: é Ruth, a estrangeira, que é antepassada de Davi e por ele de Cristo. E aí tem toda uma passagem aqui também que eles vão dizer que o filho será criado pela Noemi também, né? Enfim, é como se Noemi fosse a mãe da criança. Eu já fiquei imaginando Ruth ajudando muito Boaz ali no campo de cevada, né? Enquanto a vovó cuida da criança, mas enfim. É isso, esse casamento que quase não aconteceu vai gerar toda a linhagem que vai dar ali em Cristo, não é mesmo? Finalmente uma história mais leve com um final feliz, né? Principalmente depois daquela carnificina que foi Juízes, né? Vocês lembram do final de Juízes? Você lê Ruth e dá até um alívio. E o interessante é que essa história tem um forte apelo literário mesmo, né? Vocês repararam no cliffhanger? O cliffhanger é um termo usado para quando, de um capítulo para o outro, você tem um momento de tensão. Você sabe que vai acontecer alguma coisa ali na frente, então você tem uma quebra de capítulo. Bom, enfim, isso é o cliffhanger. Você fica preso ali querendo saber o que vai acontecer na sequência. Então, aqui neste livro de Ruth, para mim, pelo menos, foi o momento, né, em que tá tudo indo bem. Mas aí Boaz se lembra do outro remidor da família, um cara que tem precedência. E esse cara quase aceita se casar com Ruth. Faltou pouco. Olha só, eu achei esse trecho do livro praticamente assim digno de um Charles Dickens, de um Tolstói, sei lá. Né? Como assim? Tava tudo indo bem, mas pera lá, não, agora tem um outro remidor. Mesmo porque a essa altura do livro a gente já se apegou a Boaz. Eu achei essa história ótima. E, curiosamente, ela não é comentada aqui no Guia Literário da Bíblia, não é mesmo? O próximo capítulo já é Samuel 1 e 2, ou 1º e 2º, né? Enfim, tem. Aqui, no capítulo sobre Ruth, no livro da Bíblia, que é aquela enciclopédiazinha interessante pra caramba que eu já mostrei pra vocês, bem, então, aqui a gente tem 2 páginas dedicadas a Ruth e é aqui que eles levantam essa questão do levirato. Né? Se Noemi não tinha a possibilidade de oferecer o levirato para as noras, era muito natural ela orientar as duas a voltarem às casas de seus pais e tudo mais. E aqui também tem uma descrição interessante a respeito de uma festividade, né, judaica chamada Shavuot. Né, aqui no cantinho, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, olha só. Caindo em qualquer dia entre 14 de maio e 15 de junho, ó, já tá chegando aí o Shavuot, né? Que também é a época da colheita na Terra Santa, o Shavuot celebra a revelação da Torá aos antigos israelitas. E aí eles dizem isso aqui, olha só, ele se associa ao livro de Ruth tanto pela sua conexão com a colheita, quanto devido a Ruth receber o dom da Torá ao se converter ao judaísmo. Então tudo isso é lembrado aí durante essa festividade aí, que já tá chegando, não é mesmo? Ó, esse livrinho aqui é muito interessante. E aí, eu ganhei recentemente também do Edson, que acompanha aqui o canal, acompanha os vídeos, esse livro aqui que é interessante pra caramba. Esse aqui é o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Ele me mandou, então, o exemplar a respeito do Antigo Testamento e é um baita de um livro interessante também, gente. Vou deixar o link na descrição, caso alguém se interesse. Aqui, sobre Ruth, nós também temos alguns apontamentos interessantes. Então, o livro de Ruth começa dizendo pra gente que a história toda se passa ali no tempo dos juízes. Mas o tempo dos juízes foi longo pra caramba, né? Acho que eu até comentei com vocês. É aqui que eles dizem que os juízes durou ali alguns séculos, né? Ó, se não houver lacunas na genealogia apresentada no final do livro, é mais provável que os eventos aqui narrados tenham acontecido na segunda metade do século XII a.C., não é mesmo? Na época de Jefté e de Sansão. Bem, então é isso, seguindo as informações ali, as dicas que o texto te dá, essa é uma história que teria acontecido ali na época de Jefté e de Sansão. Muito bem. Sobre a situação das viúvas naquela época, é o que eles dizem, ó. As viúvas no Antigo Oriente Próximo perdiam a posição social garantida pelo marido e geralmente perdiam também a posição política e econômica. Em termos atuais, a situação das viúvas seria comparável à dos sem-teto que perambulam pelas ruas de nosso país. Tá vendo a necessidade dessas 2 moças serem remidas pelo Boaz?
Agora, sobre aquela decisão solene, né, de Ruth ter ficado com a sogra, aquela coisa toda, né, eles dizem o seguinte, olha só. Ao contrário de muitas traduções, Ruth afirmou que nem na morte ela abandonaria Noemi. Com isso, ela quis dizer que pretendia cuidar do sepultamento de Noemi e dos rituais relacionados à sua morte e que seria enterrada no mesmo lugar que Noemi. Vocês tinham entendido isso do livro? Bem, eles continuam. Essa seria uma preocupação comum para uma viúva sem filhos e por isso o compromisso de Ruth teve um significado muito profundo para Noemi. Morrer sozinho sempre foi um medo do ser humano, minha gente. Ou pelo menos depois que o conceito de família foi aplicado, né? Enfim. Agora, o livro de Ruth termina, né, com um trechinho da genealogia, né? Então, a história mesmo, né, o enredo se encerra quando a criança nasce, né? E os vizinhos, né, vão saudar a criança como filho de Noemi. Na verdade, aquela coisa, né, da continuidade da vida, a linhagem da família foi garantida, é isso que eles querem dizer, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas, de qualquer forma, logo depois do encerramento da história de Ruth, nós temos um trechinho ali, ó, de genealogia, né? Genealogia de Davi. E aí você tem a sequência de nomes ali de Obed, que gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. É só na nota de rodapé mesmo que a gente fica sabendo que essa linhagem, né, vai ser seguida aí até o nascimento de Cristo. Bem, sobre a importância dessa linhagem, né, descrita no finalzinho, nós temos aqui, ó. Descobrimos que esse incidente quase resultou na extinção de uma família de Israel relacionada à família de Davi. Então o casamento entre Ruth e Boaz quase não sai, não é mesmo? Olha a importância daquele clímax que eu comentei com vocês. O grande rei Davi esteve sujeito a nem sequer ter nascido. A genealogia é uma demonstração de que Deus proveu uma solução para essa crise familiar. A família de Noemi não apenas sobreviveu, mas também prosperou a ponto de tornar-se uma das principais famílias em Israel. A sobrevivência durante o período traumático dos juízes dependia da fidelidade e da lealdade, condições que resultaram em indivíduos como Davi. É isso! É o destino inexorável, não é mesmo? Mas tem um outro detalhe que eu queria levantar aqui com vocês, né? Eles vão dizer que a genealogia é uma demonstração de que Deus proveu uma solução para essa crise familiar. Então, vocês repararam na ausência de Deus aqui em Ruth? Digo, Deus como personagem bíblico, né? Ele não aparece aqui, ele não envia um anjo do Senhor para resolver nada, né? Enfim, ele meio que deixa ali os humanos, né, resolverem ali suas pendências. Eu achei isso bem curioso, de novo, do ponto de vista literário, né? Quem lê esse livro de Ruth, né, com o olhar religioso, vai enxergar Deus aqui em todas as páginas, né? Como eles dizem aqui no comentário histórico-cultural da Bíblia. Aí depois eu fiquei pensando, né, como essa história se passa enquanto tá acontecendo ali os perrengues de Jefté e Sansão. Deus estava bem ocupado nesse momento, não é mesmo? É que a gente precisa ter em mente, né, o finalzinho de Juízes. Ó, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia correto. Do meu ponto de vista, a história de Ruth está aqui logo depois desse final trágico de Juízes para mostrar que, pelo menos nessa família, o fazer o que se achava correto, né, cada um fazia o que achava correto, para esta família isso não foi um problema, muito pelo contrário. Eles mesmos resolveram esses entreveros e garantiram a linhagem de Davi. É quase como um, ó, te enganei, você leu ali o finalzinho de Juízes e achou que ia ficar uma carnificina aí por séculos e séculos, não é? Todo mundo se matando, mas não, olha lá a família de Ruth. Interessante, pessoal. Bem, então, nosso próximo livro a ser discutido aqui na nossa leitura literária da Bíblia será o primeiro livro de Samuel. São 2, não é mesmo? Bem, o primeiro livro de Samuel será discutido, então, na primeira sexta-feira de junho, que será, então, o dia 4 de junho, tá certo? Então, a gente já volta a ler um bitelo, tá? O livro de Samuel é bem longuinho. Pra quem ficou animado aqui com o tamanico do livro de Ruth, ó, voltamos à programação normal, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Brincadeiras à parte, a gente se encontra, então, no dia 4 de junho para conversar sobre o primeiro livro de Samuel. E é isso, então. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do ladinho a lista com todos os nomes. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link na descrição deste vídeo. Deixo aqui meu agradecimento mais uma vez a todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!